Ok. Estamos então agora gravando. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Bom, vamos começar então pela inspeção da atividade de laboratório em si. Cada laboratório, então, vai consistir de um conjunto de tarefas que vocês deverão executar, todas elas com as devidas instruções. Por exemplo, aqui vocês são instruídos a lerem sobre o comando ImageRead do MATLAB, né? Para obter informação sobre qualquer comando, o que vocês precisam fazer, tudo o que precisam fazer é digitar help e o nome do comando, tá? E vocês, então, vão ter uma descrição de como usar o comando devidamente. A propósito, sobre o MATLAB, uma primeira coisa a informar a vocês é que a universidade ela possui licenças do MATLAB que vocês podem estar utilizando. Naturalmente que nós estamos remotos, né? Então, para isso, para que vocês possam utilizar essas licenças, que são, a princípio, a licença do MATLAB verifica se estamos utilizando uma máquina, por exemplo, no domínio da URGS. Quando estamos fora, primeira coisa que vocês vão precisar habilitar, então, é uma conexão VPN, tá? Notem que as instruções de como instalar isso, caso vocês ainda não tenham, quer dizer, essas alturas, no período da pandemia, eu imagino que vocês já tenham instalado, então, um cliente como esses e já saibam como ter acesso aos recursos da universidade usando VPN. Então, uma vez tendo acesso ao VPN, vocês vão poder utilizar o MATLAB, que também está disponível para instalação através da universidade. Então, se a gente clicar aqui 2 vezes, o programa vai ser iniciado. Eu já o inicializei aqui, então, só para acelerar, ganhar um pouquinho de tempo, mas já está aqui pronto para ser utilizado. Tá? Bom, nós temos, então, aqui um conjunto de atividades para fazer. O primeiro deles, então, é que vocês leiam no help as instruções de como utilizar o comando ImageRead. E aqui eu já dou um exemplo. A gente pode, por exemplo, definir uma variável. Note que o MATLAB vai tratar imagens como matrizes. E daí, então, até o nome do programa, né, que foi utilizado, foi criado, então, com o propósito inicial de fazer, então, manipulações em álgebra linear, então, MATLAB. E depois ele foi incorporando toolkits para processamento de imagens que a gente vai utilizar aqui, o que é extremamente conveniente para a gente. Então, vamos lá. Esse comando ImageRead, a gente coloca, entre aspas simples, o nome de um arquivo de imagem e atribui isso a uma variável. Poderia ter criado um nome mais representativo, mais significativo para a imagem, como IMG Cameraman, por exemplo. Tá? Simplesmente chamei aí de I. Tá, então eu vou copiar essa instrução aqui e vou copiá-la no ambiente aqui do MATLAB. Notem o seguinte, nós temos nesse contexto a leitura de um conteúdo de imagem, no caso essa é uma imagem em tons de cinza, uma imagem monocromática, no formato TIFF, e ele vai ser então atribuído aqui a uma variável. Notem que eu tenho uma possibilidade de colocar um ponto e vírgula ao final do comando para que ele não ecoe o resultado dessa atribuição. Isso quer dizer o seguinte, se eu não colocar esse comando, melhor dizendo, esse ponto e vírgula, o que vai acontecer é que vai ser feita a atribuição, mas o MATLAB vai ecoar
o conteúdo de cada um dos pixels da imagem. Eu vou fazer isso, né, só para que vocês percebam o que acontece. Então, esses números aí representam as intensidades dos pixels, de cada um dos pixels dessa imagem em tons de cinza, né? Se eu, ao contrário, pusesse um ponto e vírgula ao final, ele vai fazer a atribuição, mas o fará de forma silenciosa. E a partir daí, a gente vai poder usar um outro comando chamado imshow, para poder exibir o conteúdo desta variável. Veja que eu estou colocando ali a variável, o nome da variável que eu utilizei, então, para receber o conteúdo da imagem. Então, se eu fizer essa solicitação de mostrar a imagem, a gente passa a ter, então, a imagem do cameraman, a imagem que foi lida, né? Poderia ter sido uma imagem colorida. Nós vamos manipular imagens coloridas em breve. Então, vejam bem, esse ambiente provê uma infraestrutura bastante conveniente para fazermos manipulações de imagem. A gente pode ler uma imagem por meio de um comando, exibir uma imagem por meio de um comando, sem precisar estar fazendo implementações de infraestrutura para isso aí. Ok? Então, muito bem. Vamos retornar ao conteúdo aqui do laboratório para ver as instruções seguintes. Então, foi pedido que nós lêssemos esse comando, e daí ele pede agora que vocês calculem o negativo de uma imagem e façam a exibição, né? Então, aqui a gente já aprendeu a exibir também a imagem, e a gente deve poder visualizar essas imagens lado a lado. Para isso, eu peço que vocês leiam também sobre esses comandos, o comando figure, o comando subplot e o comando imshow, vocês já conhecem. Tá. O que faz esse comando figure? O comando figure, ele cria para mim uma nova figura, né? Um novo espaço para exibição. Notem que esses dois comandos, como não geram atribuições, a gente não precisa de ponto e vírgula ao final deles, né? Existe aqui, então, um outro comando que eu pedi que vocês lessem a respeito, que é o comando subplot. O comando subplot vai nos permitir criar uma matriz de regiões para apresentação de imagens, de tal modo que esta região grande da figura pode ser subdividida para que a gente apresente diversos elementos, compare imagens lado a lado. Por exemplo, vamos fazer o seguinte, eu vou agora, e essa nova figura, notem que eu tenho a figura inicial, a figura 1, e tenho a figura 2 que ainda está vazia. Cada vez que eu utilizar um comando figure, ele vai criar um novo canvas desse aí para mim. Tá? Bom, então vamos lá. Se eu utilizar o comando subplot, eu posso dizer o seguinte, eu quero dividir essa minha área de trabalho em uma linha, duas colunas, e vou agora deixar o primeiro elemento, e nesse caso vai ser o elemento da esquerda, como sendo o elemento atual. Se eu agora novamente pedir para ele exibir a imagem lida lá, vamos ver o que acontece. Ela passou a ser exibida na parte esquerda, né, de uma matriz com uma linha e duas colunas. E aí ele pede, então, que a gente calcule o negativo de uma imagem, né? Calcule o negativo dessa imagem, fazendo esta conta aqui, 255 menos o valor original de cada pixel. A gente poderia pensar em fazer isso pixel a pixel, mas o MATLAB nos fornece várias facilidades. Suponha, então, que eu defina aqui uma variável que eu vou chamar de n de negativo, ni, e eu, então, escrevo agora 255 menos i. Notem que o que ele vai fazer, vou botar o ponto e vírgula para ele não, então, ecoar todos os resultados, então, das diferenças calculadas sobre cada um desses pixels. Essa operação vai ser feita automaticamente em paralelo com todos os pixels da minha imagem. Então, aqui eu já obtive, nessa variável ni, se eu agora
disser que eu quero fazer a plotagem na primeira linha, né, quer dizer, numa array de uma linha, duas colunas na segunda posição, e fizer agora, digamos, o IMShow de NI, o que eu devo obter como resultado agora é o negativo da imagem visto então lado a lado, ok? Notem que as operações foram todas feitas em paralelo. Eu precisaria, para fazer essa exibição, ter criado essa variável, ter alocado essa variável? Não precisaria, não. A gente poderia ter feito simplesmente o seguinte, dado que eu já tenho o subplot, e a propósito, nesse momento, depois desse comando, aquela região, né, aquela região, me refiro a esta região aqui, né, do meu canvas, é a atual, é aquela, qualquer coisa que eu mandar exibir, ele vai exibir nesse espaço. Então, por exemplo, se eu mandasse exibir novamente a imagem original, veja o que vai acontecer. Vai aparecer naquela região, porque é ela que está atualmente selecionada. Bom, mas o que eu queria dizer é o seguinte, não precisamos necessariamente fazer essa atribuição. Se eu quisesse apenas exibir o resultado da imagem, do negativo, eu poderia ter, por exemplo, feito algo como isso aqui, né? E automaticamente já obteria naquela posição também o conteúdo da imagem, do negativo da imagem, certo? Então, algumas facilidades aqui, vocês venham e se ambientem com o ambiente do MATLAB. Vamos voltar, então, à nossa descrição de atividades, e eu peço agora, então, que vocês baixem uma imagem colorida, para a gente, então, poder trabalhar também com imagens coloridas e não apenas imagens monocromáticas. Opa! Vamos voltar aqui para o nosso... Tentando copiar aqui o endereço. Vamos lá. Copiar aqui esse endereço. Eu coloquei, então, na web uma imagem. A gente veio uma aspa a mais aqui. Vocês vão poder, então, pegar essa imagem, salvá-la. Vocês podem salvá-la em qualquer diretório, em qualquer área lá do computador de vocês. E no MATLAB a gente vai poder, então, eu já tenho essa imagem baixada, a gente pode agora, por exemplo, selecionar a área, o diretório que a gente vai utilizar, então, como padrão para que ele faça os acessos aqui. A gente pode especificar um caminho, né? Vamos ver aqui, então, eu vou pegar um caminho aqui na minha máquina. Então, vamos lá nas disciplinas, a nossa disciplina aqui, as atividades de laboratórios, os nossos laboratórios, ok. Então, selecionar opa, não era bem esse o folder que eu queria. Vamos voltar aqui, então, laboratórios, aqui, essa área, então, onde eu já tenho a imagem, aquela imagem salva, tem esse nome. Então, aqui está a imagem, a gente vai poder também, por exemplo, eu poderia chamar essa de image, digamos, e é uma imagem colorida, é JPEG, a outra era, então, uma imagem TIFF, novamente, lembrando, aspas simples, e aí eu simplesmente coloco aqui o nome do arquivo, Chateau Small.jpg, opa, não posso esquecer de fechar, simples, e ponto e vírgula para evitar, então, que ele ecoe. Vou criar aqui uma nova figura para ele não misturar as coisas, e eu vou agora, de modo semelhante, simplesmente dizer IMShow, a minha nova imagem aqui, IMG. Tá. E aqui temos, então,
uma imagem colorida exibida. Se quiséssemos o negativo dessa imagem, poderíamos ter feito exatamente a mesma coisa, olha lá, ó. Lembrando que essa é uma imagem que tem 3 canais RGB, mas igual o MATLAB vai fazer para a gente, então, imediatamente ali o cálculo negativo. Poderia, de modo semelhante ao que fizemos anteriormente, subplot, mostrar a imagem original à esquerda, o seu negativo à direita, e assim a gente vai poder explorar muito bem esse ambiente. Tá, ok. Mas um aspecto central aqui para esse nosso laboratório, na verdade, vejam bem, esses comandos iniciais apenas para que vocês aprendam a manipular, ler e exibir arquivos, né, de imagens, mas o objetivo fundamental desse nosso laboratório é trabalhar com convolução, e foi o assunto da aula, da nossa última aula, está disponível para vocês em vídeo no Moodle, tá? Entre outros filtros, vocês aprenderam sobre o filtro gaussiano. E a propósito, vocês viram que o operador de convolução é o operador que a gente utiliza para fazer a implementação de filtros no domínio espacial, né? Então, e o filtro gaussiano, ele era representado por um certo conjunto de pesos. Vocês também já tiveram contato com esses pesos aqui de um kernel de dimensão 3x3. No filtro gaussiano pode ter outras dimensões, né, dimensões maiores que essa. E vocês, então, tiveram contato com isso também por conta do primeiro trabalho, aliás, o segundo trabalho prático que vocês já receberam. Então tá, como que eu defino uma matriz como essa aqui em MATLAB? Uma matriz com 3 linhas e 3 colunas, eu vou definir, por exemplo, como mostrado aqui, ó. Cada linha é delimitada por um ponto e vírgula, e aí eu vou colocando mais elementos da próxima linha, e assim sucessivamente. Então eu vou copiar aqui, vou colar isso aqui no MATLAB, na nossa console do MATLAB. Notem, eu não vou colocar o ponto e vírgula para que vocês vejam então o resultado ecoado. E essa então é a matriz com pesos aí que representa o nosso filtro gaussiano, tá? Bom, o laboratório pede que vocês estudem o comando conv2. Conv de convolução, 2 em 2 dimensões. Existe, por exemplo, o comando simplesmente conv, e ele se aplica a convoluções em uma dimensão. Se eu estiver tratando apenas de elementos com uma dimensão, tanto, né, o conteúdo quanto o kernel, a gente vai então usar o comando simplesmente conv. No contexto aqui nosso de manipulação de imagens, nós vamos estar utilizando conv2 ou convn, como eu vou mencionar em breve, se a gente estiver aplicando a convolução a imagens multiespectrais, ou seja, imagens com múltiplos canais. Uma imagem RGB, ela tem múltiplos canais e, portanto, a gente, para aplicar a convolução, precisará utilizar convn para aplicá-la instantaneamente ou simultaneamente sobre todos os canais, ou então aplicar canal a canal utilizando conv2. Então tá, nós temos o filtro gaussiano, e eu peço então que vocês apliquem esse filtro 3x3, é um kernel relativamente pequeno, 3 vezes então, sobre a mesma imagem para perceber então o borramento. Como que a gente faz uma aplicação então de um filtro gaussiano? Vamos lá. Nós tínhamos ali a nossa imagem I, né? Eu vou chamar aqui, quem sabe, essa imagem de IG, para dizer, olha, ela foi a imagem, tá aqui, IG, a imagem filtrada com o filtro gaussiano. Nós vamos utilizar o comando conv2, colocamos aqui então a imagem I e o filtro, simplesmente esses 2 parâmetros e tal. A convolução ela vai retornar um resultado também atribuindo essa imagem, portanto eu vou utilizar aqui o ponto e vírgula, tá? Naturalmente ela vai retornar uma nova imagem, imagem filtrada, e portanto vou usar o ponto e vírgula. Um detalhe importante é que a nossa imagem
E aqui, a imagem do cameraman, notem, é uma imagem com valores representados como 8 bits unsigned, né? 8 bits sem sinal. Então, os valores vão de 0 a 255. Notem que o nosso kernel gaussiano aqui, ele está representado com floats, ou mais especificamente aqui no contexto do MATLAB, com doubles, né? Então, este resultado vai produzir uma imagem que são números, então, em ponto flutuante e não mais com unsigned int. Ele provavelmente vai me dar uma warning aqui dizendo que eu estou misturando dois tipos nessa operação, mas isso não é problema algum. Então, mencionou aquilo que eu já havia colocado para vocês. Bom, o que vai acontecer? Vamos criar aqui uma nova figura, tá? Para poder exibir esse resultado. Quem sabe, vamos fazer aqui o nosso subplot, criar uma nova divisão aqui. Vou exibir a imagem I. Vamos agora imaginar o seguinte, o subplot também não precisaria desse ponto de vírgula. Tá, agora selecionar essa o segundo elemento. Notem que, como se trata de uma imagem agora, que os números, então, o conteúdo de cada pixel está representado como doubles, veja o que acontece se eu tentar exibir diretamente a imagem IG. Vamos lá, vamos ver o que aconteceu aqui. Ó. A região correspondente aparece toda como branca, né? E, tipicamente branca. Pode ser que para valores, eventualmente outros valores negativos, ele viesse a mostrar alguns pixels impressos. E isso aconteceu justamente porque o IM-Show está esperando, então, elementos nessa faixa de valores, de 0 a 255. Né? Por default, ele espera isso. Então, a gente pode fazer o seguinte, ó, a gente pode pegar aquele conteúdo e fazer um casting para isso aí, o int8, e aí eu coloco faço esse casting da minha imagem IG, e se voltarmos lá, nós obtemos então uma versão borrada da imagem. Vocês vão perceber também que existe uma linha preta aqui no entorno da imagem, né, nos limites da imagem. E vocês já devem ser capazes de entender por que isso aconteceu. Alguém tem alguém gostaria de explicar o que aconteceu aí? Alguém sabe por que surgiu essa linha preta? Na aula sobre convolução, vocês aprenderam, né, que na região da imagem em que o kernel não consegue estar completamente sobre os pixels dela, ou seja, nessa região de borda aqui, quando eu posicionar um kernel sobre os elementos de borda, parte do kernel estaria fora da imagem, portanto, a operação de convolução não estaria definida, a convolução linear não estaria definida ali, e, portanto, então, o MATLAB acaba deixando essa bordinha aí preta, ok? Bom, nós poderíamos pensar em fazer uma outra coisa aqui, ó. Vamos ver o que aconteceria se, ao invés de fazer o casting, eu tente dizer para ele o seguinte, use uma faixa de valores, ajuste aí, então, a faixa de valores para exibir a imagem, certo? Então, notem que aqui eu botei com esse abre e fecha colchetes aqui, diz para o MATLAB, olha, ajuste a faixa de valores que você encontrou, que são aqueles doubles, etc., para os valores aceitáveis aqui para exibição, usando então o comando IMShow. Então, mais aqui uma alternativa. Aliás, mas o que foi pedido aqui para a gente foi a aplicação desse filtro gaussiano 3 vezes seguidas, para que borre mais e a gente consiga perceber melhor esse resultado, né, o resultado do borramento. Bom, eu vou fechar aqui algumas dessas janelas, a gente já não precisa mais delas. Manter, então, aqui. Então, uma coisa que nós poderíamos fazer é o seguinte, ó,
Nós poderíamos dizer que a imagem borrada 3 vezes, vou chamar assim então, borrada 3 vezes, ela pode ser obtida aplicando o comando conv2 e novamente conv2 e conv2, ou seja, eu vou estar aplicando 3 vezes seguida. Esse camarada, o primeiro conv2, então ele seria aplicado à imagem I, usando, digamos, um kernel gaussiano, tá? O resultado desta convolução, ou seja, uma imagem borrada, eu poderia utilizar como entrada para uma nova aplicação de conv2, novamente usando aqui um filtro gaussiano, e de modo semelhante, G maiúsculo, né? De modo semelhante, então, essa questão do espaço não é um problema, eu só estou ajustando. Vamos lá. E, naturalmente, ponto e vírgula. Ao fazer isso, eu obtive uma imagem onde eu apliquei a convolução seguida, né? O resultado da primeira convolução, borrei novamente com o filtro gaussiano e depois mais uma aplicação do filtro gaussiano. E aí nós podemos ver como que fica esse resultado. Vamos aqui usar o int8, né, o casting, que a gente já viu, e vamos então ver como é que ficou essa imagem, tá? Notem, a imagem, eu espero que vocês consigam perceber, está claramente mais borrada, e a borda foi aumentando, porque veja bem, a borda preta, porque na medida em que eu agora tenho um pixel que não é mais o da borda, mas é o vizinho da borda, e a borda é preta, no momento que eu misturar aquela cor preta da borda com os pixels mais internos, vai escurecendo, então, o valor, né, o conteúdo desses pixels. A propósito, a gente pode redimensionar essa janela, né, para poder ver em mais detalhes, etc. Tá? Então, veja bem, que eu pude aplicar isso aqui fazendo essas chamadas, né, identadas. Uma outra coisa que nós poderíamos fazer é, por exemplo, o MATLAB ele provê um ambiente de programação para a gente. Por enquanto, a gente está só usando essas linhas de comandos, assim como se vocês estivessem também utilizando Python, né, para fazer, então, disparar alguns comandos na console, mas vocês poderiam escrever procedimentos. A gente poderia pensar em algo como o seguinte, ó, eu posso imaginar, inicializar aqui a minha variável lá, a minha imagem vai ser borrada 3 vezes, eu vou inicializá-la com a imagem original, tá? E quem sabe eu escrevo aqui um laço, eu digo o seguinte, olha, posso criar aqui variáveis, né, e de 1 a 3, quando eu der Enter, notem que o MATLAB já não mostrou o prompt, ele sabe que eu estou continuando aqui um comando, então eu vou dizer o seguinte, olha, eu vou agora fazer o seguinte, ig3x é igual a conv2 de ig3x, lembrem, eu inicializei esse camarada com o valor da imagem original, com o filtro gaussiano, lembrem, o filtro gaussiano é esse kernel aqui. Naturalmente, eu vou botar um ponto e vírgula, porque senão a cada iteração ele vai estar mostrando toda a imagem, né, todos os valores dos pixels de toda a imagem. E ao final do laço, quando eu terminar, posso ter quantas linhas eu quiser, eu simplesmente coloco end e ele percebe, então, ele entende que acabou aquele laço, ele executa e a gente tem aqui essa imagem, o 3D lá, então, atualizado. Para que vocês certifiquem de que, de fato, a operação foi feita, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou mostrar a imagem original lá naquela posição mais à direita aqui, tá? Nesta posição mais à direita, só para depois reexibir. Então, vamos lá. Temos a imagem sem borramento e vamos exibir a nova imagem obtida por meio deste laço, né? 28, o nome da nossa variável é ig3x.
E lá está ela. Ok? Bom, naturalmente que a gente pode estar utilizando, escrevendo procedimentos desse modo, mas isso não é a coisa mais conveniente para a gente. Depois, principalmente para vocês salvarem os resultados, os scripts que vocês produziram para os trabalhos, para as atividades de laboratório, o ideal seria que a gente pudesse escrever esses pequenos programas como em algum arquivo que possa ser interpretado depois pelo MATLAB. E ele provê exatamente esta facilidade para a gente. Nós podemos escrever pequenos programas, né? Na verdade, até podem ser bastante complexos, longos, etc. E a gente pode, então, utilizando o seguinte recurso aqui, ó, eu posso criar aqui um novo arquivo, um novo script, tá certo? E escrever um programa. O que vai acontecer é o seguinte, eu vou dar um nome para esse arquivo vai ter uma extensão .m, e esse .m ali, desde que o nome que eu dei ao arquivo não coincida com nenhum programa lá, com nenhum comando do MATLAB, ele vai acabar se tornando um novo comando para a gente. É um procedimento que nós vamos poder utilizar a qualquer momento. Então, a ideia é o seguinte, quando eu digitar aqui o nome de um comando, ele procura esse comando na lista de comandos existentes do MATLAB. Se ele existir, ele executa. Se ele não existir, ele vai procurar no diretório corrente se existe algum script com aquele nome e extensão .m, tá? Em existindo, então ele passa a executar aquele procedimento. Tá. Neste momento, temos alguma dúvida, alguma pergunta? Vamos voltar aqui rapidamente para o nosso espaço. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta até esse momento? Não? Ok, então vamos tornar lá para o nosso ambiente. Tá, então, pois não. Só uma pergunta rápida. Aquela imagem do cameraman ali é uma imagem que já vem no MATLAB, então uma imagem exemplo? Exato. O MATLAB ele já vem em um dos seus diretórios de trabalho com não só com a imagem do cameraman, mas como algumas imagens, sim, né? Justamente para serem utilizadas para teste. Excelente pergunta. Ela não está aqui no meu diretório, mas se você precisar de qualquer outra imagem, você coloca no diretório corrente e ele vai encontrar. Se não, você vai botar um path quando for fazer a leitura, né? Certo? Certo. Mas sim, o MATLAB já vem com a imagem do cameraman. Tá? Tá bom. Tá. Obrigado. Então vamos lá. Mais alguma pergunta, gente? Mais algum esclarecimento? É que no relatório, se eu não me engano, ele pede, no enunciado do laboratório, ele pede especificamente essa imagem, né? Então, se for fazer em Python, como que faria? Ou Se for pode fazer, carregar qualquer outra imagem? se for essa imagem, ela é uma imagem clássica, ela está disponível na internet em diversos lugares. Você poderia pegar do MATLAB e carregar. Então, aproveitando a pergunta do colega, eu vou fazer o seguinte, vou mudar aqui rapidamente para o seguinte, ó, aqui eu preparei um breve script usando o Colab, né, que é do Google. Todos vocês com uma conta do Google têm acesso a isso aqui, né? A possibilidade de usar recursos computacionais e espaço em disco do próprio Google, tá? E aí eu tive dificuldade para acessar a universidade através do VPN, não consegui, instalar o MATLAB, ou por alguma razão eu gostaria de fazer isso em Python, então vocês podem utilizar esse ambiente, né? Desde que tenham acesso à internet, tem uma conta no Google, dá para fazer isso. E aí, o colega que perguntou, qual é que é o nome? Sou eu, o Rico. Rico. Então, ó, a questão é a seguinte. Aqui eu coloquei, então, numa primeira célula, tá? Desse notebook,
coloquei o seguinte, ó, você pode usar o comando exclamação wget, e aí um endereço aqui, né, uma URL, onde aquela imagem está representada. Então, encontramos na internet isso aqui, veja que nem está com o nome de cameraman, está com o nome esquisito, né? Mas era a imagem do cameraman, encontrado na internet, opa, qual era o link para ela? Isso aqui. E baixei, então, também uma outra imagem, isso aqui, ó, por exemplo, essa estava na Wikipedia lá, a imagem da Lena, uma imagem colorida, uma imagem clássica também para uso em aplicações em contextos de processamento de imagem. Uma questão histórica, essa é uma imagem, né, que foi utilizada há muitos anos, etc. Isso tornou um clássico. Então, por meio desses comandos, você vai conseguir carregar esses arquivos aqui para o ambiente do Colab, certo? Ao fazer isso aqui, ele carregou para o ambiente do Colab e você vai agora poder utilizar essas imagens, tá bom? Notem que isso é uma coisa importante de perceber, é que você está acessando, ao fazer isso aqui, você está utilizando as máquinas do Google, são recursos computacionais remotos. Se você tentasse botar aqui, eventualmente, tentasse ler um arquivo local da sua máquina, talvez você não consiga, tá? Talvez também tenha um jeito de você acessar, mas a ideia é que você deve primeiro carregar aqui para esse ambiente. Você poderia botar no espaço onde você tem a URL na sua máquina, onde você botou aquela imagem, você carregaria para cá. E a partir disso, então, você pode utilizar uma biblioteca, por exemplo, Image.io, e agora, ó, usando Image.io, você utiliza o mesmo comando que a gente usou lá no MATLAB, ImageRead, certo? ImRead. E aí, o nome é esquisito, né? Botei, agora atribuí aqui para Image, poderia ter chamado isso aqui de Image Cameraman, ou simplesmente Cameraman, etc. E a da Lena também. E uma coisa que eu fiz aqui foi mostrar, então, as dimensões, o shape associado a cada uma das imagens. Notem que a imagem do cameraman é uma imagem monocromática, ela tem um único canal, né? Então, 256 pixels por 256 pixels, mas um único canal. Portanto, ele não vai colocar aqui 256 por 256 por 1. Né? Já a imagem que é RGB, ele vai colocar 512 por 512 por 3 canais. Tá? Então, agora aqui, ó, de novo, carregando, né, importando aqui mais uma biblioteca, no caso NumPy, também SciPy, etc. E o Matplotlib, a gente vai poder agora usar um comando que tem o mesmo nome lá do MATLAB, o ImShow ou ImShow, tá? E nesse caso aqui, então, ó, eu estou dizendo para ele o seguinte, para mostrar a imagem do cameraman com color map gray. Porque o detalhe é o seguinte, se eu não colocar esse color map gray, ele vai assumir uma coisa lá, um outro color map por default, e a imagem vai ficar com cores esquisitas, tá? Então, a ideia aqui é que a gente, então, utilize o Color Map Gray para obter o mesmo resultado que obteríamos lá com o MATLAB. E a outra imagem que é colorida também, MShow, ele já vai mostrar, sim. Ok? Tá. E aí, então, vamos seguir aqui um pouco mais adiante, ó. Eu estou mostrando aqui como que a gente poderia definir kernels para convolução. Por exemplo, o kernel gaussiano 3x3, aquele que a gente criou, nós estaríamos definindo assim, né? Um array de NumPy. Então, eu atribuí aqui, botei aqueles mesmos valores de peso com que a gente define cada linha dessa matriz desse modo. Notem que aqui eu tenho vírgulas, eu separo as linhas por colchetes, né, fazendo essas listas, etc. Uma alternativa, né, aqui uma coisa já bem mais sofisticada, seria, gente, note que esse é um kernel 3x3, está fixo. A gente pode definir um procedimento onde eu posso especificar as dimensões do kernel, quantos pixels por quantos pixels, né? E também o valor de sigma, o desvio padrão associado, então, àquele kernel gaussiano. Vocês aprenderam lá na nossa aula sobre convolução e no caso da definição
de filtros passa abaixo, em particular no caso do filtro gaussiano, né? Se a gente aumenta o valor do sigma, a gente espalha mais a gaussiana, rebaixa mais ela vai borrar mais, tá? Então aqui é um procedimento que vai aceitar filtros com tamanhos arbitrários e um sigma arbitrário também, aqui inicializados, por exemplo, com valor de 5 e 1, mas naturalmente isso aqui pode ser sobrescrito na chamada, nós vamos ver isso. Então, aqui a gente vai definir, então, a possibilidade de um grid regular e depois nós vamos avaliar, construir o kernel, tá? Avaliando justamente a função gaussiana. Essa é a definição, se vocês olharem depois na Wikipedia, essa é a definição de um kernel gaussiano, né? Está centrado na origem, ok? E tem, então, aqui a gente retorna esse kernel normalizado. Aqui embaixo eu defini usei aqui mais uma biblioteca para que a gente disponha também, não de um conv2, mas uma operação convolve. E aí eu passo para ele a minha imagem, aquela imagem, né, do cameraman que foi lido, e aqui o kernel gaussiano 3x3, tá? Criei aqui um novo kernel, vou até, quem sabe, então, aqui criei um kernel gaussiano agora de tamanho 10, usando esse procedimento, tá? 10 com sigma igual a 5, naturalmente vocês devem esperar que ele borre mais do que o kernel pequenininho aqui de 3x3, e gerei uma imagem borrada, eu chamei de arbitrária aqui, porque estamos usando esse nosso kernel arbitrário. Também estou fazendo a convolução da mesma imagem com este kernel aqui, ó, tá? E agora, vamos exibir os resultados. Notem, também disponho do subplot, certo? A possibilidade de definir subplot. E aí eu ploto a imagem original, aqui ela, na segunda posição desse subplot de uma linha e 3 colunas, eu faço aqui a visualização do borramento gaussiano 3x3 com sigma igual a 1, e neste outro caso aqui, então, temos o caso do borramento 10x10 com sigma igual a 5. E percebam, então, que a imagem fica claramente bem mais borrada do que essa, que por sua vez é mais borrada que a original, devido ao tamanho e talvez a compressão para a transmissão desses dados. Não sei o quanto vocês conseguem perceber aqui, mas essa imagem é um pouco mais borrada que a da esquerda, né? E essa aqui definitivamente bem mais borrada. E eu aproveitei, fui um passo adiante e mostrei aqui, por exemplo, a aplicação utilizando NumPy da transformada rápida de Fourier, né? Fast Fourier Transform, que é um algoritmo para implementar a transformada discreta de Fourier, e aqui mostro então o espectro. Esse tipo de manipulação nós estaremos fazendo frequentemente em breve, em outros laboratórios, né? Aplicando a transformada de Fourier, analisando o seu espectro, fazendo filtragem no domínio frequência, entre outras coisas. Tá? Rico, isto responde a sua pergunta? Sim, agora ficou bem mais claro. Obrigado. Tá. Muito bem. Então tá, mas veja bem, em princípio vocês podem utilizar, utilizar manipulação, né? Escrevi errado ali. Tá. Vocês podem utilizar qualquer um dos dois ambientes, vão poder, então, naturalmente, vão fazer um relatório ilustrado, explicando como que vocês fizeram, etc. Para a turma A da disciplina, eu acredito que eles estão utilizando apenas o MATLAB. Então, a gente vai estar fazendo aqui essa descrição com o MATLAB, demonstrando para vocês como utilizar o MATLAB. Acredito, inclusive, que a maioria de vocês já tem alguma familiaridade com Python, então, mas viram ali que os comandos eles têm eventualmente o mesmo nome, quase a mesma sintaxe, né? Ou uma pequena variação, certo? Naturalmente, vocês vão ter que botar alguns prefixos ali da biblioteca que vocês estão
utilizando, etc. Mas, como viram, é bem semelhante. Ok? Mais alguma pergunta, gente, nesse momento? Eu tinha visto de manhã que a data da entrega do laboratório tá para 1 ano e meio atrás, 2019, setembro. Ah, desculpa. Isso eu devo ter me enganado. Quer dizer, tem um combo box ali, abre as coisas, vai selecionar ali o ano, aquela coisa. Naturalmente que o laboratório é para 2021, né? Não faz sentido isso. Vocês têm até uma semana, é tempo mais do que suficiente. Todas essas tarefas aqui vocês conseguem realizar facilmente ali em menos de uma hora, em meia hora a uma hora, etc. Ainda mais aqui a gente está já passando todos, né, mostrando para vocês todo esse detalhamento. Mas a ideia é que a data é uma semana do dia do laboratório. Vocês têm até uma semana, tá? Naturalmente podem entregar a partir de hoje, mas terão até uma semana para fazer isso aí. Ok? Então, obrigado por observar aí o equívoco. Eu vou depois consertar lá. Mais algum comentário, observação? Não? Então vamos brincar um pouco mais aqui com esse ambiente, né? Conforme eu disse para vocês, a gente pode estar escrevendo scripts, programas aqui no MATLAB. Então a gente escreveu esse laço aqui, ó, e aí ficou esse negócio. Se eu tivesse vários comandos que eu quisesse colocar dentro do meu laço, ia ficar uma questão aqui um pouco esquisita. Depois eu preciso editar o meu comando ou o procedimento que eu escrevi aqui. Puxa vida, ter que tentar editar isso, executar depois linha a linha. É mais fácil, então, a gente fazer o seguinte, ó, criar um script. Vou abrir uma janela aqui, vou criar um novo script. Vou poder escrever aqui alguma coisa, né? Um procedimento. Vamos lá, criar um procedimento aqui a propósito. Seu comentário aqui é percent. Então, a gente pode pensar em escrever alguma coisa, por exemplo, assim, vamos fazer um procedimento que lê vamos fazer assim, read an image file três vezes ali usando o filtro gaussiano, tá? E 3x3 Gaussian filtro, vamos lá. Gaussian. Perfeito, tá. Então, a gente pode aqui definir um procedimento. Para isso, a gente vai usar um comando aqui chamado function, tá bom? E suponha que eu chame esse comando de, quem sabe, read and blur. Tá. E eu vou, naturalmente, passar para ele, já que eu quero que ele faça isso, eu vou passar aqui um arquivo, o nome de um arquivo que eu vou passar isso como um parâmetro para essa coisa, tá bom? Bom, naturalmente, eu vou ter que botar um delimitador para essa minha função aqui e vou agora, quem sabe, escrever aqui opa, de novo. Vamos lá. Eu vou aqui... Então, nós podemos, por exemplo, agora chamar isso aqui, quem sabe, image igual, aí a gente já sabe qual é o comando que deve usar aqui, né? O emread. Como eu estou passando ali o nome da variável, já vou, então, copiar isso, vou colocar aqui. Naturalmente, vou botar um ponto e vírgula para evitar que isso ecoe, tá certo? Vou agora, quem sabe, definir o filtro gaussiano. Né? Vamos fazer aqui. Ou simplesmente create 3x3 Gaussian filter.
Tá. A gente pode, no nosso laboratório, vou copiar isso aqui, né? Aproveitar ganhar um tempinho aqui. Então, a gente faz assim, ó. Opa! Botar também um ponto e vírgula para evitar a questão do ecoar. E vou fazer aquela filtragem repetida lá que nós comentamos. Quem sabe aqui a gente diz o seguinte, vamos lá, form convolution 3 times. Então, agora eu vou definir aquela minha variável lá, que a gente havia chamado lá fora, quem sabe, de IG 3 vezes, vamos lá. Aliás, I convolve com Gaussian, né, 3 vezes. E vamos lá, vamos então atribuir. Então, podemos, quem sabe, botar um nome mais completinho. A gente havia chamado ali antes, eu vou chamar assim, image e tal. Naturalmente, vou precisar fazer então ponto e vírgula e vamos fazer aquele laço que a gente havia feito lá fora, tá? Então, 3 iterações, onde eu vou fazer o seguinte, o nosso resultado disso aqui é conv2 aplicado à própria, né, aquela nossa imagem, usando o filtro gaussiano G. Vou botar o ponto e vírgula também, né, para, naturalmente, garantir que não vai ficar ecoando coisas que eu não quero. Tá. Vamos agora aproveitar e fazer o seguinte, vamos já exibir esse resultado, né? Mostrar a imagem original e a imagem borrada lado a lado. Quem sabe a gente faz isso. Vamos lá. Vou fazer tudo em minúsculo, então vamos lá. Show the E daí é o seguinte, vamos criar então uma figura, tá? Vamos lá usar o nosso subplot, que a gente aprendeu aqui, 1, 2, posição 1, e aí vou show image, tá? Bom, agora eu vou usar aqui o subplot para a próxima posição, posição 2, e vou exibir imagem esse camarada aqui. Ok. Tá claro aí, gente, o que nós fizemos? Vou dar uma esticada aqui para a gente ver mais do código. Tá? Tudo aqui, ó. Certo? Alguma dúvida sobre o que se passou aqui? Não, né? Então tá. Bom, mas isso só tá no meu editor. Eu vou salvar e naturalmente vou ter que dar o nome, né, da minha função aqui para esse comando. Então eu vou salvar isso aqui, save as. Estou aqui na pasta certa e tal. Então é o read and blur. .m, perfeito, tá. Salvei. Agora a gente pode pensar em fazer o seguinte, ó, vou voltar aqui para o MATLAB. Tá, pergunto, nesse momento, alguém tem alguma dúvida sobre o que foi feito? Sobre o programinha lá que a gente criou, o nosso procedimento? Bom, enquanto vocês pensam, ligam os microfones lá, a gente chamou ele de Read and Blur, eu acabei de criar um comando com esse nome, tá? E eu vou passar o seguinte, quem sabe o cameraman. Cameraman.tif. Fecha aspa, etc. Vamos lá. Nota que
eu tive o cuidado de internamente em tudo que tinha atribuição não botar ponto e vírgula, então aqui em princípio não deve ecoar nada. Opa! Aham! O que aconteceu, gente? Esqueci de fazer o casting para o Win8, né? Apliquei a convolução e aquele camarada lá, então, está em doubles. Vou voltar lá para o meu editor, certo? Então, vantagem de ter o arquivo aqui. Opa, esqueci, então, vou botar aqui o Win8, fazer o casting. Tá, salvar, né? Naturalmente precisa estar lá em disco. E agora eu vou executar o mesmo comando. Vou até fechar aquela janela, vai abrir naturalmente uma outra figura, mas eu vou fazer o seguinte, fecho ali, vamos executar novamente. E aí, ó, obtenho um resultado, né? O que a gente queria, a imagem original e a imagem borrada com 3 instâncias, né? 3 aplicações consecutivas do filtro gaussiano. Ok? Tá. Bom, vou voltar aqui, então, nesse momento, acho que é um momento importante para a gente verificar se há dúvidas. Perguntas? Nenhuma pergunta, gente? Nenhuma dúvida? Está tudo super claro. Professor. Diga. Para salvar a imagem para colocar no relatório ali, como é que dá para fazer? Tá. Vocês podem capturar imagens, digamos, da tela. Existe um comando, assim como tem, uma vez que você gerou uma imagem, assim como tem um comando emread, existe o comando emwrite, certo? Para salvar, então, a imagem, o arquivo em disco, tá bom? Uma coisa que eu peço que vocês façam é o seguinte: se vocês estão capturando imagem da tela, se não estão salvando essas imagens, gravando com o emwrite, usando, por exemplo, o JPEG como formato, que o façam, capturou da tela, salva isso aí em JPEG. Quando você captura da tela e cola direto no relatório, aquilo tipicamente vai com um BMP, e aí os tamanhos dos relatórios ficam muito grandes, tá? Vão estourar o limite lá que a gente tem especificado no Moodle para a submissão dos relatórios. Se vocês salvarem cada uma das imagens como JPEG antes de inseri-las nos relatórios, o espaço está previsto lá, é bem mais que suficiente. Ok? Certo. Tá. Então, vamos voltar ali. Veja que a gente fez um procedimento para aplicar um filtro gaussiano, né? E vamos voltar aqui para o MATLAB. Ocorre que a gente escreveu esse procedimento, vamos voltar para ele, aqui, ó. A gente pegou esse procedimento e está aplicando o conv2, tá? O que será que aconteceria se eu tentasse passar agora como para esse filtro aqui, uma imagem que não é exatamente uma imagem monocromática, uma imagem, por exemplo, colorida lá, né, multispectral, com 3 canais. Vamos ver o que poderia acontecer aqui. Tá, a gente viu que temos ali uma imagem que é JPG, notem que o emread que a gente está usando é bastante flexível, qualquer formato que a gente mandar para ele, ele vai ler, né? Então, nós tínhamos aqui aquela imagem, era esse aqui o nome, acredito? Tá, então vamos lá. Opa, errou. O que aconteceu? Conforme eu falei para vocês, conv2, ele não faz aplicação de convolução em imagens com múltiplos canais, certo? Para isso, a gente precisaria, então, fazer uma coisa diferente, tá? Usar algo chamado convn, né? Um comando que é convn, para um número arbitrário ali de canais. A gente pode até pensar em fazer a seguinte coisa agora. Eu posso pegar aqui o meu programa
e dizer o seguinte, puxa vida, mas se eu quisesse filtrar ali uma imagem colorida, como é que ficaria isso? A gente pode verificar o número de canais dessa imagem e aplicar uma instrução diferente para cada caso. Então, vamos ver o seguinte, ó. Vou antes aqui, então, quem sabe, a gente faz a seguinte coisa. A gente vai verificar quantos canais tem a imagem. Check. Ok? Tá, então, a gente pode fazer isso do seguinte modo. Quem sabe eu coloco aqui rows, columns, e coloco aqui num channels. Ele está marcando ali variáveis que não foram utilizadas ainda no nosso código, né? E aí a gente pode pedir o seguinte, ó, size da imagem aqui. Note, não é do nome do arquivo, é da variável, está pegando aqui as dimensões e ele está, então, atribuindo essas dimensões aqui. Ele vai me dizer número de linhas, número de colunas e o número de canais. Aqui nem quando a gente estava considerando aqui este contexto de Python, a gente usou o shape, tá? Então, o size é um comando equivalente a esse aqui. Então, a gente pode até mostrar aqui uma coisa. Se eu, por exemplo, fizer size de i, ainda aquela imagem do cameraman que a gente leu a princípio, assim, depois a gente tinha, eu já não lembro o nome da variável que a gente usou para quando leu a imagem a outra lá, mas isso não é importante. Vamos cuidar aqui do nosso código. O seguinte, ó, vi o número de canais, tá? E aqui, quando for fazer a convolução, a gente pode escrever o seguinte teste aqui, por exemplo, if, né? Se o número de canais for igual a 1, ele vai usar o conv2, tá? Vamos fazer assim. Bonitinho aqui. Tá. Se não, ele vai utilizar o convn, que é o outro comando lá do MATLAB, né? Eu vou usar o convn. E pronto, end aqui e tal. Alterei o meu procedimento. Vamos tentar novamente, né? Agora com a nossa função lá para ver o que acontece. Opa, então agora funcionou. Funcionou para o caso da imagem colorida, porque ele viu, tem 3 canais. Eu espero que vocês consigam perceber o borramento aqui na imagem. Mas se eu também estivesse utilizando aqui, chamando para o cameraman, um canal, deve funcionar também do mesmo modo, certo? Então, notem que o MATLAB vai nos prover um ambiente de programação que é bastante flexível, né? Bastante prático, conveniente para o desenvolvimento das nossas tarefas aqui de processamento de imagens. Ok? O pessoal aí percebeu, né, o que está se passando e tal. Uma coisa que a gente pode fazer agora por exemplo, eu pedi para vocês trabalharem com outros filtros, né? Esse é o filtro gaussiano, mas eu pedi para que vocês apliquem um filtro laplaciano, um laplaciano, né, um passa-altas, o high boost, o high pass filter eu não pedi, mas é interessante que vocês fizessem também, né? Colocando aqui o valor 8 ao invés de 9. Isso está descrito nas aulas, né? Nos slides e no vídeo, tá? E alguns outros filtros aqui. Então, vamos, quem sabe, modificar aquele nosso programinha para não tratar mais apenas um tipo de filtro, né? Que a gente possa, então, passar o kernel que a gente gostaria de aplicar. Então, esse nome Read and Blur,
deixa de ser apropriado, né? A gente precisaria agora, quem sabe, read and filter. Tá? Que a gente possa botar aqui agora o kernel de convolução. Vou ter que naturalmente salvar este arquivo aqui com um outro nome, né? Porque senão ele não vai reconhecer o comando. Vou ter que salvar como não read and blur, mas como read and filter. Tá? E vou fazer a seguinte coisa aqui. Quem sabe, vou chamar aqui filter image igual. Veja bem, essa função, antes ela não estava retornando nenhum valor. Ela agora vai passar a retornar este elemento aqui, tá? E eu estou passando um parâmetro também a mais, que é, nota que ele sublinhou aqui, porque olha só, essa variável aqui não foi utilizada ainda no código, tá? Então, nós vamos, ao invés de usar essa questão do filtro gaussiano, nós vamos fazer a seguinte coisa. Nós vamos chamar isso aqui de vamos aplicar o filtro uma única vez agora, tá? Então, quem sabe a gente remove a necessidade aqui de iterar. Nós vamos fazer a seguinte coisa. Então, vamos lá. Perform convolution. Não 3 vezes, mas uma única vez. Se o filtro, se a imagem tiver um único canal, a gente vai fazer a filtragem. Naturalmente aqui é sobre a imagem, né? Vou filtrar esta imagem e atribuir neste camarada, e vou filtrar a imagem e atribuir aqui para a minha saída. Naturalmente que aqui não é mais G, é kernel. Ok? Bom, aqui também eu tenho que botar a imagem filtrada, né? Isso é o meu resultado. Vou botar lado a lado a imagem original e a imagem filtrada. Veja bem, usei então esse contexto, eu vou aplicar o filtro uma única vez. E agora eu posso passar um filtro arbitrário para ser processado aqui. Vamos ver como é que fica isso. Então, eu já chamei isso aqui de read and filter. Notem que eu poderia simplesmente continuar sem essa atribuição aqui. Poderia ter deixado a minha função simplesmente read and filter. Ela iria executar o que está aqui no seu escopo e não retornaria nenhum valor. Ao colocar esta possibilidade aqui, eu agora posso atribuir na saída lá, né? Tem uma variável quando eu chamar aqui a partir do MATLAB, da linha de comandos, eu vou poder fazer isso aí. Então a gente, vamos lá, passou criou, quem sabe eu vou chamar aqui filtr img igual a read, na verdade read filter, e aí nós vamos poder passar, quem sabe, a imagem do cameraman. Aliás, vamos criar antes um novo filtro, né? Só temos o gaussiano a gente já viu como ficaria. Vamos criar aqui um outro filtro primeiro. Quem sabe a gente tinha ali um laplaciano negativo. Vamos pegar, então, do PDF aqui, os valores para ele, né? São essa sequência aqui. Então, vamos lá. Criando um filtro aqui na minha linha de comando, esse camarada, depois disso, ponto e vírgula para quebrar a linha, e aí nós tínhamos, então, 1, menos 4 e 1, e depois, novamente, 0, 1 e 0. Vamos ver lá, então, aliás, mostrar aqui a disposição desse cara, né? Então, esse aqui é o kernel que a gente
tem descrito aqui. Bom, e agora nós vamos poder aplicar esse kernel nas nossas chamadas. Quem sabe eu estava chamando lá de Field Image, Field IMG, então era read and field, e filter, eu acho, né? Assim que eu chamei, nomeei a nossa função. Read and filter, tá. Preciso então agora passar um nome de arquivo, tá? Vamos lá, é o cameraman.tif e vou passar como filtro agora o nosso LN. Ok, vamos ver o que vai acontecer. Ups, em algum lugar eu esqueci de botar o ponto e vírgula, mas vocês veem aqui o resultado, né? O resultado, a imagem original e o filtro passa altas lá, que mostra as arestas, tá? Se a gente trocar o filtro, simplesmente vai obter um outro resultado. Vamos voltar lá no nosso código para ver onde que ficou sem ponto e vírgula. Ah, tá, por conta desta atribuição aqui, né? Então, eu tenho que, ao chamar, posso fazer o seguinte, posso chamar isso aqui de a nossa field image, como eu atribuí lá, por isso, então, vamos lá. Então, de novo, agora fica em silêncio, e se a gente criar uma nova figura, por exemplo, para, aqui na mesma linha, para fazer um IM-show de 28, fazendo o cast, tá? Do field IMG, a gente vai ter então a nossa imagem lá, ou seja, eu devolvi, né, retornei para esta variável o resultado lá da aplicação do meu programa, certo? Bom, vamos definir aqui mais algum outro filtro, tá? Nós temos aqui o Laplaciano com o valor central positivo, é semelhante, high boost, etc. Quem sabe vamos pegar aqui, vamos definir esse period horizontal. Criar, então, definir um filtro que tem, então, esta característica, eu vou chamar de pH. Tá? Vamos definir e aplicar ali sobre o cameraman. Então, vou definir pH como sendo, então, a cópia lá do PDF não ficou legal. 0 e 1. Eu agora replico este conteúdo aqui. Conteúdo replicado. Vou deixar assim um ponto e vírgula para a gente ver, então, a estrutura lá do pH. E agora vamos fazer o seguinte, ó. Vamos chamar ali o nosso filtro e agora vamos passar pH e tal. Então, veja, ele tem agora, calculando os gradientes ali, ele tem arestas mais fortes na direção horizontal, não pegou na direção vertical, né? Na direção vertical a gente precisaria de um filtro com outra estrutura, menos um na horizontal e depois um também na horizontal, que é o que está descrito aqui para vamos lá, o period vertical, bom, não está descrito aqui, não, está sim, aqui ele, tá? Então ele pegaria as arestas na vertical. Mas uma coisa que eu comentei com vocês é que a gente poderia estar somando o valor 127 ao resultado para produzir um efeito de embossing, né? Dado que a nossa função retorna um valor, nós poderíamos agora fazer o seguinte, ó, escrever aqui field img embossing, né? É nada mais, nada menos do que o nosso field img
mais 127. Naturalmente, ele vai somar isso a todos os pixels da imagem. Poderíamos também ter já feito essa soma aqui junto com a chamada. Bom, vamos então agora ver como que ficaria o nosso IM Show. Se a gente fizer aqui, vamos criar uma nova imagem sim, e o Field IMG Emboss. Vai acontecer então é que a gente obtém aquele efeito de relevo que foi discutido na aula para vocês. Na verdade, a gente tem highlight, algumas arestas acabam ficando com os valores mais intensos, dependendo da diferença de valores entre seus pixels vizinhos, na sua vizinhança imediata, né? E outros mais escuros. E o nosso cérebro acaba interpretando isso como se fosse relevo. Isso por conta, então, de todo o processo evolutivo ao qual nós fomos submetidos, né? A espécie humana evoluiu, e de onde, tendo uma fonte de luz acima, o Sol, se tem uma região que fica mais clara, então provavelmente tem ali alguma protuberância que está bloqueando, né? Está interceptando a passagem da luz, e se eu tenho uma região mais escura, provavelmente uma região aqui mais interna lá, que está em sombra. Tá, bom. Então, tendo feito isso, eu praticamente cobri todos os aspectos do laboratório. Nós fizemos aí bastante coisa. Naturalmente, vocês vão brincar, né, experimentar com cada um desses filtros. Existem aqui mais algumas coisas, então, que eu vou deixar para vocês como exercício, trabalhando, então, com as componentes horizontais e verticais, por exemplo, do vetor gradiente, né, calcular o gradiente total da imagem, não apenas uma porção vertical ou horizontal do gradiente, e também como que vocês podem fazer o uso de um operador ponto asterisco do MATLAB, vocês vão ler sobre isso aí, para fazer, então, operações que eventualmente exigiriam dois laços alinhados para fazer com um único comando, né, com uma única linha de comando. Ok? Então, nesse momento, eu vou retornar aqui para a nossa interface do Teams e verificar se há perguntas, se há dúvidas sobre esse laboratório, sobre a estrutura, né, ou a forma, né, de como serão realizadas as atividades de laboratório. Vocês agora têm uma ideia clara de que podem programar em MATLAB, podem programar também em Python, produzir esses resultados e produzir, então, um relatório ilustrado. Como é que você fez tal coisa? De repente, coloca lá no seu relatório o código, né, a pequena função que vocês utilizaram ali para resolver a questão. Coloquem exemplos de imagens mostrando o resultado, mostrando que vocês obtiveram o resultado correto. E esse, então, é o mecanismo para produção dos relatórios de laboratórios. Notem, não só colocar o código, né, mas escreve alguma coisa, e daí, eventualmente, nas questões há perguntas que pedem a interpretação de vocês sobre determinados fatos. Certo? Alguma pergunta, alguma dúvida sobre esses procedimentos? A ideia, em princípio, então, é que quando nós tivermos a atividade de laboratório mais simples, elas provavelmente vão ficar de forma autônoma para vocês, assim como esse, agora que vocês têm essa introdução e têm esse vídeo para consultar, né, terão o vídeo para consultar, e eventualmente quando nós tivermos alguns laboratórios que envolvam discussões de conceitos
de insights mais profundos, eventualmente a gente vem e discute com vocês novamente, faz a interpretação desses resultados. Mas é muito importante, para esses outros aí vai ser muito importante a interação, a participação de vocês. Até então o pessoal tem ficado muito quieto, né? Tá? Vamos lá. Quem gostaria de esclarecer algum ponto? Teve uma hora que você mostrou, acho que foi o plot da imagem do kernel do filtro gaussiano. Aí, o que aquela imagem representa exatamente? O plot do kernel gaussiano, você diz nos slides da aula? Aqui Não, a você gente... mostrou no próprio Google Colab. Ali não era o plot do filtro gaussiano, não. Ali, conforme eu mencionei, Rico, aquilo lá, a gente chama isso aqui de espectro de amplitude, tá? É um espectro de amplitude que me dá uma ideia de quais são as frequências mais importantes, por exemplo, para a construção desta imagem aqui, tá? Para a produção essa imagem do cameraman, ela na verdade pode ser reconstruída como uma soma de senos e cossenos em 2D, tá? E esta imagem que você vê aqui, quanto mais brilhante for o tom do pixel, mais claro for o tom do pixel, maior a importância de determinada frequência com certa orientação. Esse camarada aqui representa a frequência 00, ou seja, um valor constante, e essas linhas aqui têm, então, é a interpretação que eu acabei de mencionar para vocês. Nós vamos, ao longo da disciplina, aprender a interpretar esse tipo de coisa, mas isso não é o filtro gaussiano, isto é o espectro de amplitude desta imagem aqui, tá? É uma decomposição, uma forma de visualizar a decomposição desta imagem em um conjunto de senos e cossenos representados aí em 2D. A transformada de Fourier, ela faz justamente isso, ela decompõe um sinal, e no caso de uma imagem, um sinal bidimensional, em uma soma de senos e cossenos de várias frequências, tá? Mas isso é um assunto que a gente vai discutir mais adiante. E aí nós vamos aprender a interpretar. A razão pela qual eu coloquei essa imagem aqui, muito embora ela não esteja no escopo do que nós estudamos até agora, foi para, já adiantando para vocês o seguinte, dá para fazer também, computar FFT, visualizar essas coisas nesse ambiente, tá? De tal modo que, quando vocês em breve se depararem com esse tipo de resultado, esse tipo de computação, já saibam que dá para fazer tanto no MATLAB quanto no Colab. Na verdade, tudo que a gente fizer lá no MATLAB, a gente consegue fazer aqui, tá? Esclarecido? Sim, obrigado. Deu para ter uma ideia da interpretação. Tá. Perfeito. Mais alguma pergunta, gente? Professor, tá bom. Pois não. A Vitória ali tem uma dúvida que também é minha. Se eu fizer no Colab, eu posso entregar o notebook como relatório? Não, assim, boa pergunta, né? Mas vai entregar o notebook de que forma? Você vai gerar um PDF a partir dele e vai usar os markups, etc. Seria assim. Tá, isso é possível também, tá? Isso também é possível. A propósito, Vitória, desculpa não ter visto a tua pergunta. A questão aqui do chat acaba ficando fechado, eu vou acompanhando ali o pessoal, tal. Tá, mas aí põe alguma coisa na forma de um PDF, certo?
e não ter que abrir lá o negócio, cada um separadamente, etc. e tal. Eu sei que dá para compartilhar, mas penso o seguinte, vocês são 40 e poucos, né? Vou ter que eventualmente abrir cada um desses, né, e tal. Então, já botando no Moodle tudo ali, fica mais conveniente para fazer, então, a avaliação, a correção dos trabalhos, tá certo? Tu não tens microfone, Vitória? Alô? Não? Ok. Tá. É que eu posso baixar nesse formato e te enviar. E, de novo, eu respondi ali para o Gabriel o seguinte, se ele tiver formatado direitinho, se você usar, né, os markups ali para fazer, para botar uns títulos, etc., botar o seu texto também. Aqui nesse exemplo em particular, eu não usei muita coisa, só usei, então, aqui, exemplo de manipulação, etc., tal. Você pode utilizar naturalmente comentários, aqui você pode, inclusive, utilizar a notação, os símbolos de LaTeX, usar uma notação matemática e tal. Sim, o relatório pode ser uma versão em PDF do que você produziu no notebook, tá? Ok? Vamos lá, cadê eu? Aqui. Mais alguma pergunta, gente? Muito bem. Então, não havendo dúvidas, a gente encerra, então, o nosso encontro nesse momento. Eu vou interromper aqui a gravação, então.